Eu tenho aqui algumas perguntas, e assim, da mesma forma que foi feito com o relator, será feito também comigo e com os outros participantes aqui dessa CPI. O senhor entende que essa CPI ela foi criada com o objetivo de reorganizar o futebol e, principalmente, moralizar o futebol. Então, no meu entendimento, e acredito que no entendimento de todos os senadores aqui presentes, essas perguntas que são feitas são de grande importância e suas respostas, com certeza, de grande relevância. A gente espera, eu acredito que não seja diferente, que sejam verdadeiras essas respostas. Posso afirmar isso aqui, que serão verdadeiras as respostas que o senhor tem dado aqui? Desde que eu possa responder à altura, eu posso, não tem dúvida nenhuma. O que eu puder responder, estou aqui para responder as perguntas que me for possível responder. Muito bem. A primeira pergunta é: o senhor está formalmente indiciado pela Justiça Americana, acusado de participação em esquema criminoso que envolve mais de 200 milhões de dólares em recebimento de propinas. Até então, o senhor negava ser o conspirador da denúncia inicial. E agora? Como negar a sua participação nesse esquema? Essa é a minha primeira pergunta, eu gostaria que o senhor respondesse. Senador, as pessoas podem ser indiciadas, mas com o direito de fazer a sua defesa, eu vou ter esse direito, eu vou provar que há um equívoco muito grande desse indiciamento do governo americano. Muito bem. O atual presidente de exercício da CBF, indicado por senhor, um aliado histórico, publicou um artigo no último domingo em que afirma: a derrota para a Alemanha na semifinal da Copa de 2014 expôs ao mundo o perigoso estágio de paralisia, letargia e atraso do futebol brasileiro. O senhor concorda com isso? Se sente como responsável? Desculpe, o ex-presidente... O presidente atual da seleção da CBF, colocado por... sim, o deputado Marcos Vicente, sei. A frase dele foi: a derrota para a Alemanha na semifinal da Copa de 2014, de 7-1, expôs ao mundo o perigoso estágio de paralisia, letargia e atraso do futebol brasileiro. A pergunta é: o senhor concorda com isso? E a outra é: o senhor também se sente responsável por isso? Eu acho que todo brasileiro se sente responsável, principalmente aquele que é dirigente, né? Eu assumi, porque há necessidade de entender, e o nobre presidente conhece, como que funciona o clube. Quem manda dentro do clube é o presidente da entidade. O diretor de futebol cumpre determinações, faz contratações, junto com o presidente e com o apoio do presidente. Eu entendo que nós temos que fazer algumas melhorias. Nós não podemos dizer que isso aqui é terra arrasada. O futebol morreu, o futebol é fraco, o futebol do brasileiro não serve para nada. O Brasil perdeu da Alemanha, a Alemanha foi jogar com a Argentina, perdeu da Argentina logo em seguida, o Brasil logo em seguida foi jogar com a Argentina, ganhou da Argentina. Então, aquele dia, 7-1, foi uma tragédia, né? Caiu um prédio em cima dos jogadores brasileiros. Agora, chamar o futebol brasileiro de terra arrasada, eu não posso chamar isso não de terra arrasada. Os jogadores brasileiros são os melhores jogadores do mundo, nós temos grande quantidade de valores, nós temos tudo para poder voltar a ser campeões agora mesmo, nas Olimpíadas e muito provavelmente em 2018. O senhor declarou na Câmara dos Deputados, em audiência pública em junho, que renuncia quem tem alguma coisa errada na vida. Eu não renuncio, vou até o final do meu mandato. Agora que o senhor se licenciou do cargo, pediu para sair dos cargos da FIFA e da Conmebol, enfim, o senhor tem consciência que o senhor errou? Não, não errei não, deputado. Não errei não. Então, já que o senhor não errou, eu queria só saber... Eu tenho consciência absoluta. Por que o senhor pediu licença da FIFA, da CBF e da Conmebol? Eu pedi licença para poder, da CBF para poder me defender. E da FIFA e da Conmebol da mesma forma, para poder me defender dessas acusações. Você tem que colher documentos, fazer a preparação, entregar para o seu advogado poder fazer a defesa correta. Essa é uma presunção de inocência que todos nós temos, deve ser respeitada, e a Constituição, Carta Magna Soberania do nosso povo, e eu tenho o direito e vou demonstrar a minha inocência.
Por que o senhor não viaja com a seleção quando o senhor não viajava com a seleção quando o senhor era presidente? Porque os meus advogados me aconselharam a não fazê-lo. Uma preocupação de talvez ser preso pelo FBI? Não sei, os advogados aconselharam a não fazê-lo, deputado. O seu antecessor na presidência da CBF, José Maria Marim, está preso. Ele é acusado de inúmeros atos de corrupção do senhor herdou a gestão da CBF. No período da sua presidência, a primeira pergunta, o senhor investigou a gestão do senhor José Maria Marim? E o que o senhor teria a dizer sobre os atos praticados pelo seu antecessor? Eu não vi nada que ele cometesse de irregularidade. Eu não vi nada. Ele é inocente? Ele tem o direito de defesa, né? Eu não posso dizer o FBI está errado. Eu não posso falar por ele. Eu posso falar por mim. A pergunta foi destinada a mim, eu vou responder a minha pessoa. Então, tudo isso foi inventado na concepção do FBI? Não sei, pode tanto ser que sim. Do senhor como do Zé Maria Marim? Pode ser que sim, eu não sei. Pode ser que as provas estejam equivocadas. Nós temos que esperar transitar em julgado para considerar alguém culpado. É isso que ele diz já tá a nossa preso. Constituição. Ele já está preso. Mas preso não significa que ele é culpado, ele não está condenado. Tá certo. Ao longo dos últimos anos, temos visto no noticiário uma série de escândalos envolvendo a gestão da CBF. A compra da sede e os principais torneios promovidos pela CBF nos últimos anos estão envoltos em contratos obscuros e acusações de corrupção. Os 3 últimos presidentes da CBF, incluindo o senhor, foram indiciados por corrupção, lavagem de dinheiro e outros crimes. Um deles, José Maria Marim, está preso em prisão domiciliar. O senhor acha que o modelo de gestão no futebol brasileiro facilita a corrupção? Em sua opinião, o que precisa mudar? Nós contratamos, logo quando eu assumi... Só para, antes de responder, na verdade, fora os senhores saírem, o que precisa mudar? Pode responder. Logo no início da minha administração, em abril de 2015, portanto, há 8, 9 meses atrás, eu contratei uma das maiores empresas que pudesse trazer a governança, que pudesse nos indicar os melhores caminhos de administração. Isso está praticamente terminado, nós vamos começar a implantar muito proximamente. Tudo isso pode inviabilizar muita coisa que possa estar errado. Não estou dizendo que tem alguma coisa errada, que possa estar errado no futuro. E também eu era vice-presidente da casa e sempre respeitava as decisões da presidência. Eu não era um fiscal do presidente, também não estou dizendo que ele fez qualquer coisa errada na Confederação Brasileira de Futebol. O que eu posso afirmar é que as contas deles foram aprovadas mercê de um exame do Conselho Fiscal e de uma auditoria terceirizada. A CBF é uma instituição corrupta? Não. Que eu saiba, não. Eu não sou corrupto. A CBF é uma instituição corrupta? Não. A acusação recente a CBF é formada da sua presidência e de 200 funcionários. Eu respeito todos. Recentemente divulgado pela Justiça Americana, cita nas páginas 48 e 79, que o senhor pediu e recebeu propina do senhor Alejandro Burzaco, da empresa argentina Torneios e Competências. Essa propina seria relativa a várias edições da Copa América e da Copa Libertadores. O senhor conhece o senhor Alejandro Burzaco? O senhor recebeu propina dessa empresa? Conversei 2 ou 3 vezes na vida com ele. Quem assinava documentos não era eu. Eu nunca assinei documentos. Quem assinava? Quem assinava a Comebol. O senhor, no processo de justiça americano, o senhor é acusado de fraude, corrupção, lavagem de dinheiro. Posso interromper? Claro. Não existe nenhum contrato que eu saiba da CBF com essa empresa do Alejandro Burzaco. Mas aqui diz que existe. Bom, existe, eu posso... O senhor desconhece os contratos? Desconheço os contratos. Mas tenho certeza quase certeza de que não existe. Mas o senhor, então, no período que teve como presidente da CBF, o senhor não levantou, como tem que fazer qualquer outro presidente, tudo aquilo que a CBF tem ou não tem, principalmente contratos com empresas ou com qualquer entidade? Não, isso agora eu sei, porque eu sou o presidente, né? Mas antes o senhor não sabia?
Não. Que era? O senhor sabe que era o presidente agora? Antes o senhor não sabia quando assumiu? O regime é presidencialista, né? Nós temos que respeitar o presidente. Eu tenho... Não, o senhor não entendeu a pergunta. A pergunta que eu falo, se o senhor, quando assumiu a CBF como presidente, o senhor não viu todos os contratos que existia entre a CBF e todos os contratos que a CBF tinha? Eu cheguei a ver alguns contratos. Muitos contratos eu vi, sim. Todos os contratos datam... Não dá para ver todos, são centenas de contratos. E esse, por exemplo, com a empresa argentina, poderia ter sido um que o senhor não percebeu? Esse contrato, senador, é feito com a Comebol. Ok. Não é com a Confederação Brasileira de Futebol. Perfeito. No processo da justiça americana, o senhor... desculpa, já fiz essa pergunta. Em 2013, o senhor declarou ter quitado um contrato de mútuo no valor de 700 mil com o advogado Ângelo Verospi, no mesmo ano em que ele vendeu um apartamento de 2.340.000 para Wagner Abraão, um empresário que tem inúmeros negócios com a CBF. O senhor poderia nos explicar qual foi o objetivo desse contrato com o senhor Ângelo Verospi e como o senhor pagou essa dívida? Está no meu imposto de renda. É um mútuo que eu fiz com ele, eu precisei de um dinheiro emprestado, 600 ou 700 mil reais, não me lembro exatamente quanto, e eu o paguei. Paguei com o dinheiro saindo da minha conta corrente. Quem é o seu Ângelo Verospi? O que ele faz? Ele é um advogado, onde o senhor conheceu? Advogado, amigo nosso. Advogado? Advogado. De acordo com a investigação desta CPI, o Comitê Organizador da Copa do Mundo 2014, o COL, pagou 985 mil a título de participação nos lucros ou resultados para o senhor José Maria Marinho, em 2013, que ele era o presidente do COL. Esse pagamento contraria o próprio regulamento do COL, que dizia que os lucros deveriam ser alocados em contas de reserva e só poderiam ser distribuídos após o final da Copa do Mundo. Pois bem, o senhor José Maria Marinho possui apenas uma cota de um total de 10 mil cotas do COL. O acionista majoritário é a CBF, da qual o senhor era vice-presidente à época. Se a proporção de distribuição de lucros fosse respeitada, a CBF deveria ter recebido quase 10 bilhões de reais do COL. O senhor atualmente é o diretor-presidente do COL e, portanto, conhece a situação pelos dois lados. A CBF recebeu algum recurso do COL a título de participação dos lucros? Não recebeu. Que eu saiba, não recebeu. E por que o José Maria Marinho recebeu? Está aqui o advogado do COL, que poderá informar, inclusive, sobre esse pagamento mencionado pelo senhor. Está aqui o advogado do COL, que tem todos os dados aqui. Se o senhor permitir, ele explica para o senhor agora. A empresa Atena, cujo sócio é o senhor Wagner Abraão, velho conhecido dos negócios da CBF, foi aberta a empresa... Depois de aberta, a empresa recebeu um depósito de R$ 4.782.945,09, vindo da CBF, em março de 2015. Em seguida, a empresa fez um saque de R$ 1,5 milhão de reais na boca do caixa, além de uma provisão de saque de mais de R$ 3 milhões de reais. O senhor poderia nos esclarecer por que a CBF contratou uma empresa recém-criada e qual foi o objetivo desse contrato e qual seria o motivo desse depósito? Não tem como informar. Eu assumi em abril de 2015. Pelo que eu estou vendo, o senhor não tem muita noção e muita consciência do que acontece na CBF. Né? Não, tenho consciência. A partir de abril de 2015... Toda vez o senhor diz que não sabe, não sei. A partir de abril de 2015, o que o senhor perguntar, eu respondo. Mas o senhor era vice nessa época? O vice é vice. Vice não manda, né? Tá certo. Vice é sempre vice. Vice é uma expectativa de direito. O senhor sabe que nós aqui... estamos aqui numa situação bem interessante em relação a uma mudança definitiva para o nosso futebol. O senhor, hoje, na minha visão, eu aprendi já há muitos anos falar por mim, o senhor é uma pessoa muito mal vista dentro do futebol, e o senhor, para mim, é das pessoas que mais fazem o mal ao futebol brasileiro, consequentemente ao futebol mundial. Eu queria aqui em público fazer um pedido a Vossa Excelência, ao senhor, para que o senhor se retirasse definitivamente da CBF, para que a gente possa, daqui para frente, voltar a ter uma CBF honesta, não corrupta,
séria e que possa realmente ajudar ao nosso futebol brasileiro e principalmente à seleção brasileira. Porque, infelizmente, esses atos de corrupção que o senhor Ricardo Teixeira, Zé Maria Marinho e outros aliados, que existem muitos, são da CBF, são realmente o câncer do nosso futebol, e por isso que o nosso futebol posso afirmar que está vivendo esse momento ridículo, tanto fora como dentro de campo. Isso não é pergunta não, isso é afirmação que eu estou fazendo aqui para o senhor.